A reunião almoço da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul desta segunda-feira contou com a presença do ex-governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori. Ele falou sobre o tema Os Desafios do Cenário Político e Social. Uma plateia expressiva compareceu para ouvir o ex-governador do estado. Diversas lideranças empresariais de Caxias do Sul e da região estiveram presentes na reunião almoço da SIC. Logo que iniciou a sua fala aos presentes, José Ivo Sartori saudou a imprensa e disse que não iria conceder entrevista, pois tomou a decisão de não se manifestar à imprensa ao longo deste ano. Na sua fala aos empresários presentes na SIC Caxias do Sul, Sartori lamentou a crise de lideranças políticas do Brasil e na Igreja Católica. Eu quero compartilhar com todos vocês algumas reflexões segundo o meu estilo e segundo a minha vida. E eu quero dizer que não tenho a pretensão de ser dono da verdade, nem desejo pensar que sem visão crítica da sociedade, sem autocrítica, nós ficamos paralisados e não avançamos. É preciso ter uma visão antecipada do processo. E eu tenho uma preocupação muito grande, o que nós estamos vivendo no país nas últimas décadas. E é nessa direção que eu vou. Alguns vão achar que eu sou pessimista. E eu prefiro ter os pés no chão e ser realista. Olhar para frente e perceber com a responsabilidade que a gente tem de pelo menos fazer algumas observações. Eu acredito que nós só podemos sair do lugar se nós não ficarmos parados. Mas também a gente não pode esperar que uma pessoa seja a salvadora de tudo. Não existe isso. O que existe é quando todos sabem o caminho e a maneira de dirigir um processo e todos colaboram para que isto aconteça. Nós tivemos muitas crises, mas acho que a principal crise, e eu vou ser franco com todo mundo, a principal crise que eu vejo no nosso país é o desafio de formar quadros novos, é o desafio de ter lideranças que assumam o seu papel e que dirijam para as mudanças e as transformações. Eu acho que eu me recordo, eu diria só de 20, 30 anos, mas eu vou ser um pouco mais longe, quase 50 anos atrás. Nós tínhamos estudantes que brigavam na faculdade, que dirigiam, se formavam, iam para outro lugar. Tínhamos o Grêmio Estudantil, tínhamos a União Gaúcha de Estudantes. Temos, enfim, áreas que preparavam gente para o mundo que está aí. Eu acho que a grande diferença que nós temos hoje, se olharmos o cenário nacional, nós não temos, me perdoem, mas nem na igreja nós temos lideranças mais. Aquilo que era um símbolo de adequação à realidade social, o caminho a ser feito, a trajetória como um todo, ela deixou de existir. Meu caro reitor, até no mundo intelectual nós encontramos a falta de liderança. No mundo dos empreendedores, nós estamos aqui nesta casa, alguém que agregue, que junte, que puxe. E se formos buscar nacionalmente, encontrar um nome, digo assim, vamos encontrar um. E no mundo liberal, no mundo da advocacia, por exemplo, do esporte, de todas as áreas do comércio, de tudo que é área. A gente olhar para o cenário nacional, quem é que em cada área destas realmente representa um aglutinador ou alguém que pode fazer a diferença nacional para a construção de uma outra realidade. O ex-governador do estado também lamentou a ausência de líderes com visão social no Brasil.
Eu quero dizer também que o mais grave ainda é que não temos líderes com visão social. Aquele que sabe a realidade que está aqui, a realidade que está ali, por que ela acontece, como é que ela vem, aonde que ela vai. Nós temos líderes individualistas, que olham para si mesmo e percebem que podem fazer uma outra realidade. Eu devo dizer, são atores, são personagens, muitas vezes famosos, mas não tem ninguém na sua volta. Não tem ninguém ao seu redor. Eu acho que também tem uma outra coisa. Se faltava a visão social, falta também a visão política. E a visão política é que não tem mais estruturas, digo partidárias, elas ficaram todas iguais, mesmo que elas se mostrem diferentes, não são diferentes. Falta pensamento, falta consciência, falta conteúdo e, acima de tudo, aquilo que nós tínhamos de pequenos, de novos, ou na colônia, nas pequenas comunidades, espírito público. O espírito público, bem comum, ele é uma coisa escassa, rara, da qual muitas vezes a gente não acha. Ainda durante a sua fala, Sartori também queixou-se do radicalismo que está impregnado na sociedade. Hoje as relações extremadas, elas existem e elas se fazem presentes no dia a dia. Ou tu é Bolsonaro, ou tu é contra Bolsonaro. Ou tu é PT, ou tu é contra o PT. E nós estamos evidenciando mais uma vez aquilo que se criou lá atrás, o nós contra eles. E me desculpem a franqueza, mas eu acho que não existe mais meio termo. Ou nós avançamos na construção desse diálogo, do entendimento, da superação destas dificuldades, porque senão nós não construímos aquilo que a democracia precisa, que é o equilíbrio social e o equilíbrio, inclusive, do pensamento e do conteúdo. Mas sem pensamento e sem conteúdo, não tem como conquistar o equilíbrio. Então nós precisamos também de que alguém que circula nos dois lados possa ser um determinado centro altamente responsável. Porque eu acredito que a formação de líderes não é um problema só dos partidos. Os partidos têm a sua parte. Eu costumo, às vezes, exemplificar. Quando lá na minha juventude eu militava, eu sabia de que lado eu estava e eu sabia de que lado os outros estavam. Porque sabia que quem era da arena, você sabia que era a favor do governo. Quem era do MDB, você sabia que era contra o governo. Então tinha definição. Agora, como é que você vai fazer essa definição com 40 partidos políticos oficiais? E outros 40 esperando se tornarem oficiais? As reuniões almoço da SIC Caxias do Sul ocorrem em todas as segundas-feiras ao meio-dia. TV Serra na comunidade. Repórter Leandro Adamati.